Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Leia a Bula, a sua dose semanal de literatura e saúde da alma, um podcast com Dante Galian e comigo, Ricardo Mitucci. Divino Dante Galian, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você, Ricardo? Também, tudo jóia, uma alegria estar aqui com você mais uma vez, dando sequência. A alegria é toda minha. Legal, hoje vamos falar sobre um tema que me lembra um pouco a infância de alguma forma, ainda mais eu que... Sei que você tem 5 filhos, Dante, mas nenhum mais é criança, né? E eu tenho um que tá aí hoje com 9 anos, faz 10 agora esse ano. Mas essa história de verdade, mentira, é um tema que me toca a fundo e por isso que eu proponho falar sobre verdade ou mentira neste novo episódio. Tudo bem por ti, mestre? Perfeito. Só se você não vai perguntar as coisas, perguntar pra mim, isso é verdade ou mentira? Mentira? Não, porque aí é muita piada pronta, né, Dante? A gente tem um papo descontraído, mas também a gente não tem talento pra ser humorista, né? Então, vamos por outro caminho. Vamos lá. Vamos, na verdade, por um caminho que, como já falei há alguns episódios, é um caminho que eu amo. Eu sei que você também, Dante, que é o da literatura russa, mas agora, trazendo um autor, diria, pouco conhecido aqui no Brasil, mas que, pra mim, é um baita narrador. Eu até gosto muito de um ensaio, na verdade, escrito por Walter Benjamin. Depois você, que é o erudito da dupla, mestre, pode desenvolver também a respeito desse ensaio. Mas Walter Benjamin, filósofo alemão, fala que este autor que nós traremos hoje para o debate, ele é considerado um modelo, pelo menos era quando Benjamin escreveu isso, né? Ele era considerado, ou é considerado, um modelo de narrador. E eu concordo. Eu acho que esse cara, ele é assim, ele narra com uma facilidade que de alguma maneira também me lembra um pouco Karen Blixen, que nós trouxemos no episódio passado, mas sem mais delongas, estou falando aqui do escritor russo Nikolai Leskov. Você conhece Leskov, Dante? Sim, e conheci Leskov através do Benjamin, antes mesmo do que ele mesmo. Era difícil na década de 80, aí eu já vou me auto-acusando. Na década de 80, né, do século passado, quando eu estava na faculdade de História, na faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, eu li esse ensaio do Walter Benjamin, o narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, e naquela época a gente não tinha praticamente tradução das narrativas do Leskov para português. Isso só aconteceu alguns anos mais tarde, né? Então a gente ouvia falar muito do Leskov, ficava super curioso a partir da provocação que o Walter Benjamin trazia, mas não tinha acesso aos textos originais do Leskov, né? Quando eu li Leskov, aí não só eu dei toda a razão para o Walter Benjamin, como também ele acabou se transformando num dos meus autores prediletos, né? Meu também, mestre, meu também. E de fato o que o Benjamin diz é que não é que o Leskov era um exemplo só, né, icônico de narrador, ele era um dos últimos narradores. Verdade. Porque justamente o que o Benjamin discute nesse artigo, que se não me engano é de 1936, um pouco antes da morte dele, é justamente a questão da morte da narrativa, né? E ele evoca o Nikolai Leskov justamente para mostrar, né, o que seria essa sabedoria, né, esse tesouro que a gente estava perdendo, que é o de saber contar histórias. E, infelizmente, eu sou obrigado a concordar que quase um século depois a gente continua perdendo um pouco dessa capacidade de contar, de ouvir, de se encantar com histórias, com narrativas. E é por isso que eu também vou trazer um pouco de Leskov. E como o Dante falou, nos anos 80, e eu não acho que Dante é tão velho assim, porque anos 80 também já estava vivo, viu, mestre? Vivo, mas não na faculdade. Não estava. Eu ainda estava brincando, talvez, com os meus brinquedos, mas vamos lá. Na verdade, hoje, Leskov é um autor acessível, né? Editora 34, aí naquela coleção Leste, já fazendo aí o jabá, já fazendo a propaganda, embora não ganhando nada para isso, mas a Editora 34 tem uma tradução de Leskov, de um livro, não um único, tem alguns outros, mas esse que eu trago hoje chamado Homens Interessantes e Outras Histórias, que é muito legal, recomendo bastante, se você nunca leu, leia, porque Leskov de fato é um autor que precisa ser conhecido. E em Homens Interessantes e Outras Histórias,
O primeiro conto que abre esse volume se chama A Sentinela, e é baseado neste conto, A Sentinela, que a gente vai falar sobre a verdade ou mentira, ou verdade e mentira, e na verdade são duas frases que eu vou aproveitar dessa narrativa para te provocar, mestre, tá? A primeira delas é a seguinte, tá logo no comecinho da narrativa, minto, não está no capítulo 17 da narrativa, que essa narrativa começa o volume, como eu disse. Mas no capítulo 17, em dado momento, Leskov, por meio de seu narrador, nos diz o seguinte: é nosso dever distinguir o que é mentira e o que é meia-verdade. E logo depois vem uma outra frase que diz: uma meia-verdade não é mentira. Eu sempre leio isso com um sorrisinho malicioso no rosto, mestre, eu tenho que confessar. E aí, eu te pergunto, meia-verdade não é mentira, Dante Galliani? A própria frase já explica. Não. Quero ouvir sua opinião, mestre, por favor. Ora, uma meia-verdade não é uma verdade completa, mas também não é uma mentira. É verdade. Eu acho que o que o Leskov traz para nós, né, quer dizer, sem entrar dentro do contexto específico da narrativa, né, o personagem que diz essas coisas é um personagem bastante suspeito, na verdade. E isso, portanto, pode ser lido em duas chaves, né, numa chave, digamos assim, que nos remete à perspectiva da esperteza ou da astúcia, né, esse é um tema que, oportunamente, a gente vai discutir também, né, Ricardo? Com certeza. Até porque está aí já no horizonte o lançamento do meu livro, o que é próprio do humano, e uma das lições é justamente sobre próprio do humano ser astuto. Lembrando Homero e o glorioso Ulisses, exatamente. Né? Então, o que acontece efetivamente é que a gente tem uma tendência a fazer uma leitura muito binária da vida. Né? Claro, eu não estou aqui defendendo uma perspectiva um tanto quanto enganosa das questões, dos problemas da vida. O que é verdade, o que é mentira, né? Entre uma verdade e uma mentira existe um grande espaço, né? E esse grande espaço ele pode ser utilizado de diversas formas. De uma forma astuciosa no bom sentido e de uma forma astuciosa no mau sentido. A gente está acostumado, digamos assim, dentro de uma moral, né, que talvez tenha uma raiz kantiana e que talvez tenha raiz ainda mais profundas na história, que talvez venha lá de Tomás de Aquino e assim por diante, né, em que efetivamente tudo aquilo que não é nem 0 nem 1 se torna suspeito. E eu costumo dizer que tudo aquilo que não é nem 0 nem 1 na verdade é humano. E aí, nesse sentido, né, se você for pensar se essa possibilidade, por exemplo, é possível alguém dizer sempre a verdade? É, mestre, ou não? Sim, é possível. No entanto, ele vai tornar a vida impossível. Por quê? Porque no jogo da sociedade, né, acho que não só o Leskov, como muitos outros narradores, escritores fantásticos, artistas, assim por diante, percebem claramente essa questão do jogo do humano como um grande teatro, né? Um grande teatro onde a gente desempenha papéis, quer queira, quer não. Se você for querer aparecer sempre de peito aberto, né, de cara lavada e assim por diante, né, quer dizer, você corre o risco, inclusive, de encurtar a sua vida, de impossibilitar, né, a questão de um trânsito dentro da sociedade, inclusive de chatear as pessoas, né, de criar situações constrangedoras. O tal do sincerão, né, Dante? Exatamente. Então, quer dizer, é óbvio que a gente tem que ter um compromisso com a verdade, mas olho lá com essa questão do compromisso na verdade. Primeiro, é preciso tomar conta de que ninguém é dono da verdade. Primeira coisa. A verdade está aí, a verdade existe, mas ela não tem dono. E olha que hoje muita gente acha que tem posse sobre ela, né, Dante? Exatamente. Então, assim, é muito difícil alguém dizer que está com a verdade. Porque quem é que tem condições de afirmar que ele sabe exatamente qual é a verdade? A nossa visão da verdade, veja, eu não estou aqui relativizando, eu não estou dizendo aqui que a verdade não exista, ela existe sim. O problema é a nossa percepção da verdade é sempre relativa. A nossa percepção da verdade é sempre parcial. Ter consciência disso
nos leva à conclusão de que por mais que a gente esteja com a verdade, a nossa verdade será sempre uma meia-verdade. A mentira, né, já é uma outra coisa. A mentira é, sabendo da verdade, ainda que parcialmente, você negue e diga exatamente o oposto ou algo que não é verdadeiro. Né? Então, essas sutilezas que num primeiro momento podem parecer um tanto que uma armadilha ou algo que você até pode utilizar de forma mal intencionada, né, para os seus próprios interesses, né, para buscar alguma vantagem, alguma coisa assim, sim, pode ser utilizada para isso. Né? No entanto, também, você usar esse espaço, né, entre a verdade plena e essas meias verdades que serão sempre as verdades humanas, dentro de uma perspectiva que te leve efetivamente para obter objetivos que são não só bons para você, mas bons para os outros também. Esse é o lado positivo da astúcia, né? E essa tomada de consciência, né, de que nossa verdade, por mais que a gente esteja bem intencionado, por mais que a gente deseje efetivamente ser verdadeiro, né, toma muito cuidado para não cair na armadilha, né, do absolutismo, né, de uma quase de um fanatismo, né, que a gente vê acontecer, por exemplo, dentro do contexto religioso, dentro do contexto ideológico, né? Quando você tem um cara que está imbuído de uma verdade e que quer enfiar essa verdade goela abaixo por quem quer que seja, porque ele acha que tem o direito, porque afinal de contas ele tem a verdade, né? E é interessante você tá trazendo esse tema a partir do Leskov, porque isso me remete a um outro russo, né, que você conhece muito bem e gosta muito, assim como eu, que é Fyodor Dostoiévski. O pai da minha santíssima trindade literária. Exatamente. Então, o Dostoiévski, ele, no livro Crime e Castigo, tem uma frase de um dos personagens, que é um dos personagens, na minha maneira de entender, mais simpáticos e mais encantadores. Você fala, nossa, um personagem encantador no Crime e Castigo. Justamente, é aquele que faz o contraponto com o Raskolnikov, né, que é o personagem principal, né, que é o homem atormentado, que é o cara que acha que pode matar e não sentir culpa, que é o Razumikin, né? O Razumikin, que traduzindo, né, o nome dele tem a ver com razãozinha. É interessante porque ele é um tipo muito sensível, ele é um cara que gosta do Raskolnikov, né? Ele é um cara que busca fazer o bem, mas ele tem consciência das suas limitações, né? Porque ele sabe que a razão humana é sempre uma razãozinha, né? É sempre parcial, é sempre pequena, por mais bem intencionada, por mais bem estruturada que ela seja. E ele diz o seguinte, o Razumikin, ele diz assim: eu prefiro as verdades, eu prefiro as mentiras próprias do que as verdades alheias. E aí a gente toma assim um susto com essa frase. Como assim eu prefiro as mentiras próprias às verdades alheias? Porque ele diz assim, quem mente e reconhece que mente já começa a se aproximar do caminho da verdade. Toda verdade começa com uma mentira. Interessante isso, né? Porque ninguém chega à verdade de uma hora para outra, né? A verdade é alguma coisa que a gente vai, de certa forma, conquistando, a gente vai adentrando, a gente vai aos poucos se aproximando dela. Ninguém já, entra de cara assim na casa da verdade, né? Então, o que acontece? A gente começa com a mentira, sempre. E aos poucos a gente vai se aprofundando do âmbito da verdade. Enquanto que aqueles que acreditam que já têm a verdade, na verdade, a verdade não é deles, né? Hoje é uma coisa muito comum, né? A gente fica por aí proclamando verdades que não são nossas, que são verdades alheias. Mas porque tem muita gente, não sei, 75% de pessoas falaram que isso é verdade, então, estatisticamente, isso aqui passa a ser uma verdade. Quase entendeu? Ciência isso. Exatamente. Né? Ou porque tá todo mundo falando no WhatsApp, ou porque essa postagem foi compartilhada com uns zilhões de pessoas e tal, ela passa a ser uma verdade. E hoje em dia a gente sabe que o que mais acontece nas redes sociais são fake news. Me lembra, eu vou te interromper porque agora me vem à cabeça uma passagem do Nariz de outro russo, que é Gogol. Eu não sei
sei se você lembra, que ele diz o seguinte: como é possível desnortear o povo com rumores tão tolos e inverossímeis? Isso é muito contemporâneo, né, mestre? Total. Parece até que ele já estava vivendo nossos tempos. Ele estava prevendo o que ia acontecer, com certeza. Não é que ele estava prevendo, ele já sabia que aquilo já acontecia. O que nós fizemos é multiplicar e amplificar essa verdade, né, numa perspectiva, assim, global, instantânea e hegemônica. Né? Então, de fato, fazer essa distinção, né? E aí a gente volta para o início da tua provocação, né? Nosso dever distinguir o que é mentira e o que é meia verdade. É nosso dever, sim, discernir, tirar o cerne. Eu gosto muito dessa palavra discernir, tirar o cerne, né? Para ver o que tem por detrás. Porque às vezes a verdade ou a mentira, elas vêm com uma roupagem. Né? As palavras são roupagens, as palavras vêm todas elas emperequetadas, né? E aí a gente tem que fazer esse movimento de discernimento, de tirar o cerne das coisas que nos falam, para efetivamente perceber se aquilo para nós de fato é verdade, ou uma meia-verdade, ou uma mentira, né? Então veja só, cuidado com as verdades alheias. É melhor, né, ficar com a mentira própria do que cair nas verdades alheias. O que, na verdade, é uma provocação que o Dostoiévski faz, né? Porque as verdades alheias, na verdade, são, né, um disfarce da mentira. Então, assim, o que no final das contas a gente percebe que tanto o Leskov, quanto o Gogol, quanto Dostoiévski, essa santíssima trindade, já que você falou de santíssima trindade, essa santíssima trindade russa, faltou aí o quaternário, né, formar que é o Tolstói. Mas, de qualquer forma, né, é muito interessante, porque de formas diferentes eles estão falando a mesma coisa, né? A verdade, ela não nos chega através de constatações estatísticas. Tá? A verdade, ela não é algo que se imponha através de um peso, mas algo que a gente vai discernindo aos poucos, né? Em que a gente também tem que tomar consciência de que ela nunca vai se revelar de forma plena e acabada para qualquer um de nós. Alguns talvez tenham uma visão mais ampla e mais próxima da verdade, outras menos próximo e menos ampla. Outros estão tão afastados delas que já estão no território da mentira. Então, assim, ter consciência que esse órgão, essa capacidade de discernimento é fundamental para a gente saber separar verdades e mentiras, meias verdades, meias mentiras, né? E aos poucos a gente poder ir compondo o nosso próprio caminho, né? No sentido de, se a gente estiver com a consciência limpa, ir em busca da verdade, sabendo que a gente nunca vai alcançá-la plenamente. Mestre Dante Gallian, ainda que você não seja o dono da verdade, eu sou obrigado a admitir que estou contigo e não abro. Eu concordo plenamente com as suas reflexões e ponderações e te agradeço muito em meu nome e em nome de quem nos ouve, certamente, por compartilhá-las com todos nós. Dante, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Ricardo. Obrigado. Obrigado você. Este é o Leia a Bula em sua segunda temporada, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Agora com Dante Gallian e comigo, Ricardo Mitucci, nessa temporada produção da Toca Livros. Um grande abraço e até a próxima.